apresentar para vocês o programa de fortalecimento pós-Covid-19 no município de Juquiá. Eu me chamo Giovana Curita, eu sou diretora de especialidades no município. Eu estou representando a Secretaria Municipal e minha secretária de Saúde está aqui, Claudinelli Zag, me acompanhando. E no ano de 2020, quando iniciou a pandemia SARS-CoV-2, Covid-19, a gente sabe que ela causou grandes prejuízos à população, né? Tivemos muitas mortes, mas tivemos também aqueles que sobreviveram e tiveram sequelas e complicações. Essas sequelas foram movimentos motores e insuficiência respiratória, que foram as sequelas mais identificadas nacionalmente e mais tratadas, né? Mas identificamos também alteração de atenção, perda de memória, alopecia, agenúsia, anosmia, depressão, distúrbio do sono, ansiedade e pânico. O programa fez a identificação de todas essas sequelas e mais algumas que eu vou apresentar conforme for passando. Juquiá é um município de 18 mil, mais ou menos 18.720 habitantes, é um município pequeno. Só tinha tratamento disponível de referência estadual. Ele fica no Vale do Ribeira, composta de 15 municípios, e esse Centro de Reabilitação Luci Montoro estadual era o único serviço que fazia a reabilitação desses pacientes com sequelas, e eram pacientes somente que saíam da UTI. Então, Juquiá foi o primeiro município a desenvolver e implantar o programa no Vale do Ribeira. Tá? Em agosto de 2021, quando nós iniciamos o programa, a gente iniciou com uma equipe multiprofissional, composta por educadores físicos que faziam parte da academia, do programa da Academia da Saúde, fonoaudióloga, psicóloga e fisioterapeutas. Esse programa, quando ele iniciou, nós identificamos 63 pacientes, fizemos a busca ativa desses pacientes que estavam internados em clínicas e UTI. Com a ajuda da vigilância epidemiológica, que é o setor que contém essas estatísticas, a gente conseguiu fazer essa busca ativa desses pacientes. E 10 pacientes que estiveram em isolamento domiciliar, que se encontravam também com sequelas, a gente conseguiu fazer essa busca ativa. Então, o programa se iniciou com esse número de pacientes. Qual foi a metodologia antes e após o programa? Ela tinha uma avaliação semanal de 6 semanas, com atendimentos paralelos entre os profissionais, né? Então, os educadores físicos eles trabalharam a reabilitação motora, cognitiva e respiratória, utilizando a escala de Borg, que é um questionário autoquestionário, onde o próprio paciente ele fazia a sua avaliação, ou seja, a evolução, né, dos métodos de desenvolvimento da atividade, tanto de membros superiores quanto membros inferiores, e a respiração, a evolução. Fonoaudióloga trabalhou a disfagia e alterações vocais. Os fisioterapeutas trabalharam as complicações de pacientes que usavam cadeira de rodas ou dificuldade de deambular. A psicóloga trabalhou as sequelas psicológicas identificadas como ansiedade, depressão, lapsos de memória, estresse pós-traumático e síndrome do pânico. Os resultados apresentados. Então, de agosto de 2021 a janeiro de 2002, nós tivemos 73 pacientes atendidos no programa. Os educadores físicos, 73 pacientes, 10 apresentaram melhora na segunda semana da reabilitação motora, e os demais foram na quarta ou na sexta semana. A fonoaudióloga teve 5 pacientes encaminhados, 2 com queixa de disfagia, relacionados aos sintomas de cansaço, e 3 pacientes apresentavam histórico de disfonia que piorou após o Covid-19. Então, algumas doenças, a gente descobriu que algumas doenças pré-existentes, elas apresentaram piora, né? Ou seja, se o paciente tinha uma doença pré-existente ou alguma coisa que ele já possuía como pré-existente, a gente sabe que isso que piorou, que isso veio à tona, né? Então, isso foi bem importante para nós, esse reconhecimento, porque a gente achava que como todo mundo ainda não tem muito conhecimento, né, das sintomas, das sequelas do Covid-19, cada paciente apresenta uma forma diferente ou um processo diferente da infecção, a gente detectou isso nesse programa. A psicóloga, dos 12 pacientes que encaminhados, todos apresentaram crise de ansiedade, pânico, depressão, lapsos de memória e estresse. 11 pacientes se recuperaram antes da 6ª semana do programa. E na fisioterapia, dos 5 pacientes, todos receberam alta em 2 meses. Esses foram os resultados alcançados, né, de agosto a janeiro. Hoje, nós atendemos
mais de 150 pacientes, apesar da vacina em alta, né? Todo mundo trabalhando bastante a vacina, como a gente viu até na apresentação anterior, né? Que é bem importante. Mas a gente ainda tem pacientes com sequelas. E esses pacientes eles precisam de um acolhimento adequado. Então, a gente continua com o programa ainda no município, tá? E não tem intenção de parar. Conclusões e considerações. Então, a gente teve um resultado positivo do trabalho da equipe multiprofissional. A gente viu que, se a gente não tivesse, que a gente tivesse trabalhado, como foi trabalhado nacionalmente, todos os pacientes encaminhados somente para a fisioterapia, a gente viu que a gente não ia alcançar um resultado tão importante e tão gratificante, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Então, o envolvimento de todos os profissionais dessa equipe multiprofissional foi muito importante na recuperação do paciente. A recuperação no aspecto motor global e respiratório ocorreu em pouco tempo de reabilitação. Isso também foi importante ser observado, né? Nós tivemos pacientes que não conseguiam voltar ao seu trabalho, não conseguiam desenvolver outras atividades da vida diária dentro da sua casa. Então, a gente viu que isso também é importante. Pacientes com sequelas psicológicas, como depressão, medo social e da morte, foi surpreendente para nós, profissionais, porque a gente não sabia que a doença afetava psicologicamente tanto esses pacientes que positivaram, né? A gente teve pacientes que realmente não tinham muito medo de viver em sociedade, de se encontrar com outras pessoas, porque ela achava que ela ia pegar novamente e ia morrer. A depressão foi bem importante também, todos tiveram depressão, a gente ficou bem confuso até com isso, mas todos tiveram depressão. A perda, nós tivemos um paciente com perda de cabelo, além de todas as funções motoras e respiratórias. Depois, acho que em 2 meses, ela começou a recuperar esse cabelo, mas ela somente se recuperou passando com a psicóloga. A gente vê que o trabalho da psicóloga é bem importante na recuperação desses pacientes. Adequação do horário de atendimento para os pacientes. Então, a gente tinha, para ter essa integralidade, nós tínhamos 2 pontos de acolhimento no município, né? Então, a gente viu que é importante a adequação do horário de atendimento. Antes das 8 horas da manhã, quando se inicia, né, o expediente, e depois das 5. Então, a gente conseguiu abrir para aqueles trabalhadores que não conseguiam pedir a dispensa do seu trabalho para poder fazer a recuperação, ou até mesmo aqueles que precisavam de um horário mais adequado devido às suas atividades. E os profissionais toparam. Eles toparam fazer isso sem custo nenhum. A gente adequou os horários deles para que todos pudessem ser atendidos. Foi um programa inovador no município pelo fato de ser uma doença desconhecida, né? Os profissionais tiveram que se informar, estudar para saber como tratar e ajudar os pacientes. Então, o empenho dos profissionais no município foi bem importante nessa recuperação. A Secretaria de Saúde, nossa secretária, ela teve uma visão estratégica de vigilância epidemiológica, né, com a alocação de recursos e prioridades. E a importância do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde deu apoio total ao programa e ajudou a Secretaria de Saúde a fazer a alocação desses recursos, né, que a gente sabe que a parte burocrática financeira da saúde ela tem o seu plano, é bem importante. Então, a secretária teve essa visão. Obrigada. E a gente conseguiu fazer o desenvolvimento desse programa com grande sucesso. Eu deixo aqui meu muito obrigada. Esse é o e-mail da Secretaria de Saúde. Quem quiser mais informações sobre o programa pode entrar em contato, que será direcionado. A gente está lá à disposição. Se quiser visitar o município, visitar o programa, a gente está aberto para todo mundo. Meu muito obrigada a todos.